Boa tarde a todos, que bom estar aqui de volta com vocês, né, mais uma das nossas séries aqui, mais uma das nossas aulas, e estamos indo para o 7º episódio já, passamos oficialmente da metade hoje, na semana passada, aliás, mas hoje aqui dando seguimento a um tema que tem muita completude, né, com tudo que a gente vem falando aqui sobre a importância dos dados. E hoje a gente vai falar um pouco disso, de como que a gente se organiza melhor, como que a gente faz esse dado tanto alimentar a conversa, para a gente realmente ter uma conversa mais inteligente, e acima de tudo também como é que a gente lida com os dados que são gerados a partir da conversa. Então, tudo que a gente falou até aqui, a gente está alimentando esse agente, né, aumentando a base de conteúdo dele, usando os dados para personalizar melhor essa conversa. Mas hoje a gente vai falar também muito sobre o resultado dessa conversa e como é que esses dados são armazenados. E claro, uma vez que a gente tem esses dados, que a gente armazena esses dados, eles retroalimentam o sistema e eles fazem com que as próximas conversas também sejam melhores, tá? Então, é onde a gente está hoje, a gente vai falar do SDM, que é um termo novo. Eu até, por curiosidade, eu pedi hoje às IAs aqui para fazer uma varredura no mercado e entender se esse termo está sendo usado de alguma outra forma com essa finalidade. E não está. Então, Smart Data Management é um termo criado aqui na Smart Talks para a gente falar dessa inteligência de gestão de dados. Existe essa sigla para outras finalidades, né, do ponto de vista de TI, de gestão de software, mas com a finalidade de gestão de dados realmente não tem nada parecido e a gente vai entender o porquê. Bom, começando do básico aqui, né? O que que é um dado, o que que é a estrutura de um dado, do que a gente está falando. Tem essa representação gráfica aqui que eu acho que ela ilustra muito bem e ajuda muito a gente a entender do que a gente está falando, do que se trata. Né? Então, dados, pessoal, são elementos, né, soltos. Você pode ter dados de N formas, não necessariamente precisam estar organizados, não necessariamente são estruturados, pode ter cada um de um jeito, de um tipo, em um lugar diferente. E aí, então, quando a gente fala assim, o dado por si só, ele não diz muita coisa, muitas vezes, né? Ou você precisa de um dado de uma forma já pré-parada para que você tenha o melhor uso ali dentro do agente. Então, quando a gente olha para a estrutura de dados, ela precisa já minimamente estar um pouquinho mais organizada, né, no nível que a gente já consiga conectar isso. E é onde a gente começa a ter, o dado vira informação. Ele não é só um dado, ele diz alguma coisa para a gente, né, para esse contexto. Dessa informação, a gente começa a conectar os pontos, literalmente, e a gente passa a ter mais conhecimento. Né? E esse conhecimento é o que dá aquele insight. Nossa, posso ter uma oportunidade de upselling aqui. Olha só, eu tenho um dado, que é o número do telefone, esse telefone é um cliente que ele tem uma reserva, tem uma disponibilidade baixa. Olha, oportunidade de upselling de oferecer um early check-in, por exemplo. Né? E aí a gente consegue ter esse caminho aqui na sabedoria quando a gente tem essa instrução clara e a gente consegue executar isso. Então, isso é fácil para o humano, isso acontece dentro da nossa cabeça o tempo todo, para tudo que a gente está fazendo. Mas como é que a gente leva isso para o agente a ser capaz de gerar esses insights e tomar essas decisões com base nesses insights? Tá? Então, traduzindo aqui para o nosso mundo, o dado, então, 55, né, o DDI, DDD, o número, isso é um dado, beleza, mas isso é o que mais, né? Isso quer dizer o quê? Esse número é o WhatsApp da Clarissa. Isso já é uma informação, já me dá algo a mais sobre esse dado. O simples fato de poder vincular o número do telefone a um contato. E por isso o WhatsApp é mágico nesse sentido, porque é um canal que identifica um contato. É um canal que te entrega mais do que um dado, ele te dá uma informação. Ele te dá o número do telefone e, consequentemente, a informação de quem que é o contato, né, daquele telefone. Tudo bem que a gente tem ali a parte, né, que agora as pessoas podem escolher não compartilhar o número do telefone e passam a ter um ID, né, passa a ter um arroba lá, que é o seu username no WhatsApp. Mas, minimamente, a gente tem essa informação com quem eu estou falando. Deixa eu aceitar mais um pessoal que está aqui na lista. Essa informação, a gente vai ampliar ela para conhecimento.
Então, por exemplo, ela prefere ser atendida à tarde, ou ela prefere, o canal de preferência dela é o e-mail ou é o WhatsApp. Essa pessoa, ela gosta de interagir mais com o humano ou com a gente. Então, a gente pode ter uma série de outras informações complementares aqui, que às vezes ficam nas entrelinhas, mas que agregam conhecimento também no atendimento sobre essa pessoa. E quando a gente vai para a sabedoria, é onde a gente tem aquele, né, conecta com o insight. Olha, eu posso oferecer uma coisa aqui para ela, o contrato dela vence tal mês, né? Ou a reserva dela é para tal data, falta X dias para a reserva dela. Então, a gente está somando outros dados que juntos a gente consegue tomar uma ação sobre eles. E a ideia aqui é como a gente olha para isso, né? Porque já é difícil ter uma base de dados que seja flexível e que se adapte ao contexto de cada negócio. Agora, fazer esses dados trabalharem de uma forma melhor para o resultado da conversa é outra conversa, né? É outro patamar, é outro nível, e é onde a gente está mirando aqui. Então, o dado ele é um input, mas ele também é o output. Então, o olhar para isso é super importante. De um lado, a gente tem, né, as conversas aqui, quando a gente esquece os dados, né? A conversa, às vezes, ela processa o dado, mas ela não salva, ela não memoriza, ela não transforma aquele dado em conhecimento, ela não vincula aquele dado ao contato, ao cliente. Quem nunca teve uma conversa que pediu o seu nome? Você acabou de informar o nome, encerrou a conversa, te pede nome de novo, pergunta o CPF pela 10ª vez. A resposta do cliente sempre morre naquela conversa. Não usa esses dados para contextualizar nada, né? Então, o cliente tem sempre a sensação daquele, a memória do Nemo lá, né? Da amiguinha do Nemo, que ela, cara, perde a memória muito rápido, né? Piscou, já não lembra de mais nada, você não sabe de mais nada, então o cliente tem sempre o Manuel sabe aí, ó, o nome eu esqueci o nome É Dory, da Dory. Dory, da Dory, isso. A Dory, ela tem aquela memória de peixe total, né? Que assim, cara, você piscou, você já não sabe mais o que que é. Então, tem muito agente, chatbot, no estilo Dory, né? Que não guarda nada, não lembra de nada, o que é muito ruim para a experiência do cliente e também para o resultado do negócio. Então, do outro lado, o que a gente está falando? Que o agente sabe quem é, sabe o que você comprou, sabe que cada dado que você está informando ali na conversa, a gente está convertendo num dado estruturado para que a próxima conversa possa utilizar esse dado. Porque quando a gente fala isso, pessoal, assim, é importante considerar as conversas anteriores. A gente não está falando que enquanto eu estou conversando, estou varrendo todas as conversas que eu tive antes. Isso não é viável. Mas eu estou falando que, enquanto eu converso, eu vou extraindo os dados relevantes para que esses dados sejam destacados e possam ser utilizados nas próximas conversas. Tá? Então, quando a gente tem esse olhar antes da conversa acontecer, a gente já sabe o que a gente quer extrair dela, que tipo de dado a gente está tirando dela. E aí, essa estratégia é que te permite usar esses dados da melhor forma na próxima conversa. Porque você não tem nem tempo hábil, né? Não faz sentido você ficar reprocessando todos os dados, todas as conversas o tempo todo. Você salva o dado que você precisa e aquele dado te ajuda. Então, às vezes, uma resposta simples tem decisões muito importantes aqui por trás, e eu acho que esse exemplo é clássico. Quem já me ouviu falar aqui outras vezes fala, cara, eu sempre dou esse exemplo porque ele é o mais simples para mim. E diz muito sobre a estratégia de dados e o nível de inteligência da arquitetura do outro lado. Então, quando alguém te pergunta qual é o seu nome, sempre responda: meu nome é. E aí, a resposta que você vai ter aqui já te diz muito sobre essa arquitetura. Então, aqui, muitas soluções, muitos agentes, muitos chatbots respondem assim: boa tarde, input. O que é input? Pega tudo que o cliente mandou e salva como nome, inclusive com ponto. Então, pega assim, meu nome é Clarissa, ponto final. Isso tudo está registrado nesse sistema aqui como nome. E não é isso tudo um nome, né? E eu falo que isso daqui ficou mais fácil com a IA generativa, mas a gente faz esse tipo de validação desde 2017, no primeiro WhatsApp que a gente implementou. Porque é uma questão, não é só de tecnologia, mas é uma questão de, poxa, chamar a pessoa pelo nome, né? Uma questão de carinho com a experiência, de cuidado, de apreço.
Então é muito ruim, você pega um bot desse, a pessoa fala: "Ai, credo, é um bot, né, isso é burro, não vai me ajudar em nada". Porque já diz, mesmo quem não é técnico, quando recebe uma resposta dessa, a pessoa já sente, ela já sabe que isso aqui não está bem desenhado. E aí, gente, tem muita empresa por aí, inclusive, assim, cara, bam da IA e tal, que você vai testar, você testa um negócio desse, é batata, tá lá, meu nome é Clarice. E aí, o que que acontece? Salva assim no CRM, daqui uma semana você vai receber uma mensagem no WhatsApp dessa pessoa, dessa empresa. Vai estar lá assim: "Olá, meu nome é Clarissa", ponto final. Você quer e aí continua a mensagem, porque ela pegou o dado que a conversa gerou. Então é muito importante a gente olhar como que essa conversa gera, registra esses dados, organiza esses dados, onde que eles estão sendo salvos, que tipo de validação a gente tem. Então as perguntinhas são: salva onde? Em qual campo? Tem alguma validação aqui? É de quem? É sempre do titular? Então, eu estou aqui reservando a viagem da família, e aí eu estou perguntando o nome lá, titular da reserva, né? Nesse caso, beleza, estou reservando. Estou marcando um médico. O médico é para quem? É para mim ou é para o meu filho? Ou é para minha esposa? É o nome de quem que vai ficar na ficha? É o nome do contato ou no nome do paciente? Então, tem uma série de questões aqui que parecem ser simples, mas que precisam ser vistas antes. Com que confiança, né? Então, a gente fala assim, tá, e se já tiver um nome preenchido lá, é para eu substituir? É para eu validar com o cliente antes de substituir? É para eu sempre atualizar? Então, tem algumas regras. É obrigatório? Eu não posso salvar se faltar esse campo? Então, tem um monte de regrinhas aqui que é importante a gente olhar para ter mais confiabilidade desse dado, tá? Porque muitas vezes a gente não olha para isso e normalmente esse dado vai parar no lugar errado ou ele vai ser salvo de uma forma errada. E aí as pessoas que estão usando essa base não vão conseguir usar da melhor forma. Como é que a gente vê esse avanço dos dados, né? Essa conversa não é de agora, já faz muito tempo que a gente sabe da importância dos dados, e isso ao longo do tempo, quando a gente fala em comunicação digital, isso evoluiu de diferentes formas. Década de 90, aqui a gente tinha o famoso CMS, né? Quem nunca fez um site no WordPress? Né? Porque a grande inovação, a grande revolução do WordPress é que ele deixava de um jeito fácil para você organizar seu conteúdo. Então, mesmo quem não era desenvolvedor, podia subir, atualizar uma página, trocar um conteúdo, trocar o texto de um botão, né, atualizar a página do blog. Então, ele ajudou muito a fazer essa gestão das páginas, né, do conteúdo que está indo lá para o browser, para a versão web. Anos 2000, boom do CRM. Ah, então o que, que é esse dado? Ah, não é só gerir o conteúdo que vai para o site, mas eu preciso de um jeito fácil, uma ferramenta fácil para organizar os dados do meu cliente, porque eu preciso saber quem que é ele, de onde ele veio, como ele vai e tudo mais. Isso não pode estar só no Excel, ou pode estar de uma forma desestruturada. As demandas de LGPD intensificam o olhar sobre isso, porque eu preciso ter governança sobre esses dados, preciso saber como ele está sendo salvo, quem que tem acesso a esse dado, como, quem edita, quem não edita. E aí a gente vai para essa linha do CDP, né? Customer Data Platform. Então, tem plataformas inteiras que fazem só isso. O negócio ficou tão, o papo ficou tão sério, né? Ficou tão relevante que tem negócios inteiros que só fazem isso, que é a gestão dos dados do cliente. E aí é uma plataforma que se fecha nisso. Grandes empresas, grandes plataformas como Salesforce, por exemplo, oferece um módulo específico para isso também, mas basicamente a função dele é tudo centraliza na pessoa e ele tem vários dados ligados a essa pessoa. Quando ela comprou, quando ela acessou o site, se ela recebeu um SMS, se ela respondeu, se ela clicou no e-mail, recebeu um e-mail, todos esses dados são registrados em torno dessa pessoa. Bom, mas e no universo das conversas? O que a gente precisa então, né? Eu preciso de uma plataforma para cada coisa? Eu preciso integrar o agente em cada uma dessas plataformas? E se a gente pudesse ter tudo no mesmo lugar? Não seria mágico? Então, essa é a magia proposta aqui pelo SDM, pelo Smart Data Management, que é onde a gente consegue ter dados do contato, da conversa, do resultado da conversa e dados numa espécie de CMS que alimentam o agente para ter a melhor conversa. O que a gente está falando, então, pessoal? Estou falando de poder ter uma entidade de dados que eu consiga registrar todos os cardápios do meu hotel, do meu restaurante, do meu atrativo.
Estou falando que eu consigo fazer a gestão, cadastrar as ofertas, o catálogo de produtos, serviços, de experiências, que eu consigo fazer a gestão da programação de lazer. Programação de lazer é um ótimo exemplo para hotel e resort. Normalmente, esses dados ficavam soltos, ou no Google Drive, no OneDrive, em PDFs, e aí o marketing tem que gerar essas lâminas, né? Disponibiliza um PDF para o cliente baixar, aí aquele Deus nos acuda. Aí se precisa mudar alguma coisa na programação de lazer. Teve uns anos atrás, aí a gente via muito ainda o pessoal imprimindo diariamente a programação de lazer e colocando no elevador, nas áreas comuns do resort, e aí se mudava alguma coisa, esse caso real, hein? A pessoa ia lá com um adesivinho e passava, andava no resort inteiro, colocando um adesivinho naquela atividade que foi alterada. Então, não é só gerir o dado e garantir que ele está atualizado, é manter ele, né, um acesso para permitir que ele esteja sempre atualizado. Então, programação de lazer para resort é ótima, porque choveu, mudou tudo, e aí, o que, que você faz? Tá bom, você tinha um repositório desse dado, você pegou, gerou um arquivo, imprimiu, disponibilizou. Mudou. Perdeu todo o dinheiro que você gastou ali nesse processo, com a impressão, com a tinta, com o papel, com a pessoa para fazer isso. Então, o importante aqui, quando a gente fala dessa visão de Smart Data Management, é ter uma modelagem satisfatória, uma modelagem flexível para colher, né, para receber esse dado, mas também pensar em como que ele é disponibilizado, como que as pessoas podem editar ele facilmente, como que o agente pode consumir ele, né, garantindo que essa informação está sempre atualizada. E aí a gente vai falar aqui de três palavrinhas que normalmente quem não é da área de tecnologia fica meio confuso, assim, mas o que é isso mesmo? A gente fala assim, uma entidade de dados. Tem gente que acha que entidade é espírito, né? Pode ser também, no espiritismo vai lá, recebi uma entidade, né? Mas aqui o que a gente está falando? É basicamente de um objeto, tá? A entidade de dados é um tipo de dado. Então, quando eu falo assim, vamos armazenar todos os seus cardápios, eu posso ter uma entidade que vai chamar cardápios. Quer dizer que eu estou agrupando os meus cardápios de um jeito aqui. E essa entidade, ela tem um molde. Eu falo que é a forma do bolo, né? Você modela ela. O que eu preciso para uma entidade do tipo cardápio? Eu preciso de um título desse cardápio, eu posso querer um campo do tipo status para saber se ele está ativo ou não, eu posso ter um campo do tipo quem que é o chefe que assina esse cardápio, quais são os ingredientes desses cardápios. Então, a gente pode ter quais são os itens, qual é o preço, é um menu, é por item, não é? Enfim, então, tudo isso, pessoal, é uma modelagem dessa entidade, né? Que são os campos. Esses campos que vão dizer para a gente, eu preciso de um nome, um título, é tipo texto. Tá bom, eu preciso de um status, pode ser ativo ou inativo. Eu vou deixar esse campo aberto para as pessoas sempre digitarem ou posso fechar ele em campo de seleção? Ele é obrigatório? Quem pode ver? Quem pode editar? Então, a gente faz essa modelagem item a item, campo a campo, tá? E aí, depois, quando a gente vai para item, eu tenho a forma do bolo, eu tenho o que eu espero dela, e o item, na verdade, é como se fosse o recheio, a massa do bolo, né? Então, eu tenho cada item dessa entidade, é, é uma referência, né, que existe, é uma instância que existe nessa entidade, que tem esses campos preenchidos. Então, por exemplo, a entidade contatos. Legal, eu tenho vários campos do contato: nome, idade, telefone, e-mail. E cada contato, Clarissa, passa a ser um item dessa entidade contatos. Ok? Então, não se assustem quando a gente fala entidade, tem algumas plataformas que chamam isso de objeto, mas não é tão comum assim, tá? Nem toda plataforma te dá a opção de ter entidades personalizadas. Para vocês terem uma ideia, uma plataforma super reconhecida, muito grande no mercado, que é o Pipedrive, que é um baita de CRM, não tem essa opção. O Pipedrive trabalha com entidades definidas, que é contato, oportunidade, empresa, e é isso. Não tem conversas. Conversas, por exemplo, é um tipo de entidade de dados que não existe no Pipedrive. Existe oportunidade de venda, quem que é as pessoas dessa empresa, essa oportunidade é para qual empresa, e é isso. Então, a gente vê alguns outros CRMs mais robustos oferecendo essa opção de entidade,
mas normalmente é só em planos Enterprise e com um nível de upselling muito alto, né? Por exemplo, numa plataforma que você está falando de $175 por usuário por mês. Então, é um recurso que demanda tecnologia, que demanda infraestrutura, que demanda conhecimento técnico. Não é um recurso tão simples de oferecer. Tá? E eu estou chamando a atenção para isso, igual os links inteligentes. A gente se acostuma, fala assim, põe lá na entidade, na Smart Talks tem lá um negócio que chama entidade, põe lá. Cara, isso é um recurso muito legal e é um recurso que custa muito caro no mercado, porque não é trivial, não é simples. Né? Mas a gente faz questão de trazer isso, porque a gente entende que é importante dentro do mundo conversacional, dentro desse mundo das conversas inteligentes. Tem outras plataformas que sim, estão aqui, por exemplo, mais baratas, né, no nível de valor por usuário por mês, mas essas plataformas, elas são só base de dados. Você não tem um WhatsApp conectado com elas, você não tem uma central de atendimento conectado com elas, você não tem todo um contexto de gerenciar conversas em tempo real. Você tem uma base de dados, legal, aí você pode criar listas, você pode criar objetos, entidades, mas não exerce de fato o papel de CRM, tá? Então, o que a gente está falando aqui é um recurso muito especial da plataforma, um grande diferencial, porque ela ajuda muito lá no contexto. Né? Quando a gente lembra da metodologia, aqui a gente está explorando um pouquinho melhor essa tomada de contexto, porque é onde eu realmente sei com quem eu estou falando, que momento da jornada dessa pessoa está, e o que eu extraio dessa conversa para ajudar as próximas conversas dessa pessoa e das outras, né? Porque isso tudo entra como base. Então, se eu fosse listar aqui 5 principais desafios que as empresas têm na hora de modelar a sua estrutura de dados, o primeiro é flexibilidade. A maioria das plataformas até te permite criar campos adicionais nas suas entidades, mas nem todas te permitem criar entidades customizadas, tá? O segundo é o merge e identidade, porque apesar de você ter uma entidade do tipo contato, é muito fácil que você tenha vários contatos duplicados. Por que isso acontece? Porque você precisa ter um nível de governança desses dados. Eu vou mostrar aqui um pouquinho um exemplo de como é que a gente faz isso, tá? De como que é isso na prática. O que acontece? Eu posso ter um WhatsApp, que eu dou um oi, entrei no WhatsApp, entrei na base de dados, e depois eu estou conversando pelo Instagram ou pelo e-mail, e o que acontece na prática é que se o sistema não está preparado para isso, a gente vai ter contatos duplicados. Eu vou ter uma Clarissa por causa do e-mail, e eu vou ter uma Clarissa por causa do WhatsApp, tá? Então, eu vou mostrar um exemplo aqui de como é que normalmente fica, tá? Estou conseguindo ver minha tela aí. Olha assim, esse aqui é o exemplo clássico, né? Então, eu tenho... deixa eu pesquisar aqui a Clarissa, que é a nossa cliente. Pesquisei Clarissa, olha lá, eu tenho vários contatos aqui que eu poderia assumir que é o mesmo contato, que é a mesma cliente. E se a plataforma, a estrutura de dados não está preparada para isso, simplesmente você vai ter um monte de contatos duplicados e você não sabe, você não consegue entender que é a mesma pessoa. Tá? O que a gente faz para ajudar a resolver isso, tá? Eu posso, por exemplo, selecionar esses contatos e fazer um merge, fazer uma mescla. E aí aqui eu estou dizendo para o sistema que esses contatos são a mesma pessoa. Legal, posso fazer isso na mão, né? Mas como é que a gente faz para prevenir isso? Porque isso aqui eu estou remediando, mas e como é que a gente faz para prevenir? Então, quando a gente vai para a entidade de contatos, e aqui, essa daqui é a carinha do SDM, tá, pessoal? Para quem nunca viu, né? Fala cabeça de bacalhau, né? Que a gente, o que é esse tal desse SDM? Então, é aqui que a gente faz essa gestão das entidades, tá? E eu vou entrar aqui especificamente na entidade de contatos para mostrar uma estrutura aqui importante. A gente tem para contatos uma timeline, eu tenho todas as informações básicas aqui de contato, né? De nome, e-mail, telefone e tudo mais. E aqui embaixo é onde a gente fala que é a forma do bolo, que eu posso trazer os campos que a gente quiser para cá. Não tem limite de campo, eu posso organizar esses blocos, até no nível visual, de como é que a gente quer ver, se eu quero ver numa coluna menor, numa maior, e tudo mais. Tá? Então, isso tudo dá para organizar.
Mas voltando ao ponto de entender quem é quem, tem um fator que é super importante para a gente, que é esse aqui, ó, campo primário. Campo primário, o que que diz para a gente? Fala, olha, esse campo ele é único, eu só posso ter um contato com esse número, com esse campo preenchido. E aí, se eu tenho que o telefone é um campo primário e o e-mail também é um campo primário, isso me faz, eu já estou sinalizando para o cliente que eu posso ter um merge desses contatos, tá? Então, o que que a gente faz aqui na estratégia? Por exemplo, o cliente deu um oi, está falando no WhatsApp. A gente tenta, em algum momento da conversa, não precisa ser na primeira mensagem, em algum momento da conversa a gente vai tentar perguntar o e-mail dele. Se, quando ele informar um e-mail, a gente percebe que esse e-mail já existe para outro contato, a gente tem a opção de já identificar que é o mesmo contato. E aí eu já faço uma soma nessa timeline e eu entendo que é a mesma pessoa. Mas esse tipo de recurso, às vezes esse recurso é fixo dentro dos sistemas. Ah, não, aqui no nosso sistema é só o telefone e o e-mail, ou só o CPF é campo primário. Para a gente, o telefone é campo primário, pode ser, eu posso ter, dependendo do caso de uso, eu posso ter uma matrícula, posso ter CPF como campo primário, então posso ter mais de um campo primário que me ajuda a identificar esses possíveis contatos duplicados e evitar, né, os duplicados e fazer esses merges. Então, é um recurso simples, entre aspas, mas que às vezes ele é desconsiderado. Né? Então, quais são os campos primários que a gente está trabalhando nessa conta? Como é que a gente está garantindo? Isso numa fase de setup, de kickoff, é um tema super relevante que a gente precisa trazer para a mesa. Né? Falar, cliente, espera aí, vamos lá, dentro da sua estrutura, o que, que a gente tem de campo primário aqui? Um detalhe da hotelaria, né? Às vezes você faz muita venda com OTA, você não faz a venda direta, então você não tem, às vezes, o telefone ou e-mail direto daquela pessoa. Então, a gente precisa tentar incentivar que essa pessoa venha falar com o hotel, venha falar com o canal inteligente, e a partir dessa conversa a gente vai abordar. Então, pode ser que eu pergunte um número da reserva, que eu já associo o número da reserva àquele contato, e depois a gente vai conhecendo e conectando os outros dados. Outro desafio aqui, pessoal, o terceiro desafio que eu coloquei aqui como consentimento. Esse é um outro tema que a gente tem aqui, que é super pertinente também, que é a visão do opt-in ou opt-out. Muitas vezes esse tipo de dado, ele é também subutilizado, tá? E aí a gente está falando do quê? Olha, você autoriza receber mensagens nesse canal? Ah, autorizo. E quando o cliente fala assim, eu não quero mais receber mensagem nesse canal, será que tem algum processo que atualiza esse dado dentro da base do cliente? Porque esse dado ele deveria ser consumido em todas as campanhas. Antes de mandar uma próxima campanha para o cliente, eu deveria validar. Esse cliente tem opt-in ativo? Se tem, eu envio. Se não tem, eu tenho que ter uma forma fácil, rápida e ágil de consultar esse dado para não infringir nenhuma regra de LGPD também. Um avanço que a gente está trazendo para cá, já dando um spoiler também, que é o consentimento por propósito. Muitas vezes a gente trabalha consentimento só por canal. Eu autorizo receber e-mail, eu autorizo receber WhatsApp. Tá, mas você autoriza receber publicidade no WhatsApp? Ou você autoriza só receber informações sobre a sua reserva no WhatsApp? Você quer saber sobre novas ofertas, promoções, tudo mais? Então, as marcas têm evoluído cada vez mais para essa gestão de consentimento por canal e por propósito, tá? Que é um tema novo aqui que a gente está já trazendo plugado na estrutura de contatos. Outro exemplo muito importante aqui, pessoal, vínculo dos atores, que é isso que eu comentei. Eu tenho um contato, tá bom, vou pegar o exemplo da clínica. Estou marcando uma consulta para minha esposa. Quem que é o paciente? Quem que é o contato? Eu tenho dois contatos. Como é que eu digo que esses dois têm um vínculo, tem uma relação de parentesco, ou que, para mim, às vezes eu estou falando assim, estou reservando uma arena, né, uma quadra para jogar futebol com os amigos. E aí, quem que é o dono da reserva e quem são os contatos que participam daquela reserva? Às vezes não é um vínculo de parentesco. Então, esse é outro desafio super importante. Existem várias formas de contornar ele, de resolver, mas normalmente depende de cada contexto, né? Depende da forma como cada negócio opera, ou cada mercado opera. Mas o importante é que quando a gente está fazendo essa modelagem, a gente está contratando um agente, muitas vezes esse aqui é outro fator que é ignorado.
e gera muito retrabalho depois, dá muito problema depois. Você não sabe quem que é o responsável pela reserva, quem que participa daquela reserva, com quem que você está falando de fato. Aí você não sabe, às vezes tá, o nome do contato é o do pai, mas você está achando que está falando com o paciente, mas o paciente é uma criança. Então, tem uma gestão de dados aqui super relevante para falar de vínculo entre os atores. E, por último, a timeline única. Então, às vezes, esse registro de eventos, ele não é centralizado, né? Então, eu vou mostrar um outro exemplo aqui, em que a gente está convergindo, por exemplo, inclusive a parte das ligações. Então, o que que é o intuito, né? Quando eu acesso a página de um contato, eu quero ver toda a timeline dele. Eu quero ver se ele recebeu e-mail, se ele mandou um WhatsApp, se ele fez uma ligação, se ele falou no Instagram, enfim. Então, aqui a gente tem toda a timeline de interação junto com os dados do contato, né? Junto com todos os dados que a gente tem aqui. E isso é muito rico, porque eu não estou falando só dos dados demográficos, só dos dados de contato, daquele contato, mas eu estou falando de conseguir convergir isso tudo no mesmo lugar. E essas conversas aqui, elas são ricas, porque aqui está dizendo muita coisa sobre esse perfil. Por esses dados da conversa, eu sei qual é o canal de maior conversão, eu sei qual é o canal de preferência, qual que é o horário que essa pessoa responde mais. Então, tem muito dado muito rico aqui que a gente pode usar para entregar a melhor experiência, né? E no nível de inteligência do negócio também. Então, eu diria que, assim, toda vez que a gente fala de estrutura de dados para o mundo conversacional, esses 5 desafios, eles precisam ser endereçados, senão a gente vai ter problema na frente e vai gerar muito mais retrabalho, tá? E uma vez que você tem essa consciência, né, quando a gente está falando da importância de tratar o dado tanto no input quanto output, você ganha um potencial maravilhoso aqui, que para mim acho que essa é a palavra do ano, que é pipelinizar. Então, eu sei que ela não existe exatamente assim, mas tomei a licença poética aqui, tá, pessoal? O que é pipelinizar? É você minimamente conseguir sequenciar algumas ações. Então, cara, se você tem essa consciência da importância do dado, tá bom, entrou uma conversa, tá conversando, identifiquei que é um nome. Vamos extrair esse dado? Vamos salvar ele? Legal, eu tenho um nome, eu tenho uma identificação. Eu consigo enriquecer esse dado, seja com dado de um CRM externo, de uma base de dados interna, do PMS, do motor de reservas, de qualquer um. Será que se eu conseguir saber, por exemplo, meu nome é Clarissa, viajamos em 4. Se eu tentar identificar se a Clarissa já é nosso cliente ou não, será que isso pode me ajudar? Será que isso enriquece? Então, é disso que a gente está falando aqui, né? De buscar dados que tragam essa percepção para a gente. E aí, o salvar e agir. Então, são rotinas que podem acontecer de forma paralela à conversa. Eu converso, peço atendimento, eu faço uma cotação pelo WhatsApp, né? Compro pelo WhatsApp, mas em paralelo está rodando alguns pipelines, né? Alguns mecanismos que estão ajudando a gerar mais dado e mais inteligência para o negócio. Então, de novo, conversa inteligente não é só falar bonitinho, né? É olhar para esse ecossistema de dados e gerar mais inteligência mesmo, tá? E aí eu quero mostrar aqui para vocês como é que esse registro nasce, inclusive do ponto de vista de novas entidades, tá? Então, aqui nessa visão de SDM, quando a gente quer criar uma entidade, hoje a gente tem diferentes tipos aqui de entidades que já vêm em templates pré-estruturados. Então, por exemplo, eu quero uma entidade do tipo empresas, eu quero avaliar NPS. Já tem uma entidade aqui pré-preenchida, né, pré-modelada para ajudar nisso. Então, quando a gente escolhe uma entidade do tipo catálogo aqui, eu posso selecionar uma pasta para ela, mas ela vem aberta aqui para eu já posso criar itens, porque já existe uma estrutura mínima, né? Então, qual que é o nome do item? Produto 1. Tá bom, ele tem um SKU, um código, qual a descrição desse item? Esse item é vendido como, né? Por exemplo, é por unidade, por quilo, por pacote, por diária? É por hora, que é uma quadra que eu estou vendendo aqui. O valor unitário é R$ 100 a hora.
e esse item está ativo ou não, né? Aqui, por acaso, eu estou usando verdadeiro ou falso, mas poderia modelar isso como fizesse mais sentido para o negócio. E aqui eu criei um item, meu primeiro item, na minha entidade catálogo novo. E se eu quiser fazer uma gestão desse catálogo e editar esses itens, eu posso. Ah, não, eu não quero ativo, verdadeiro ou falso aqui, né? Eu quero trazer isso como um campo de seleção. E a minha seleção vai ser ativo e inativo. Então, eu estou modelando a forma como eu quero receber esse dado e como eu vou salvar esse dado, ok? E eu posso dizer se ele é obrigatório ou não, por exemplo. Ah, todo produto que está no catálogo precisa desse campo, senão ele é muito importante, né? Então, eu quero tornar, assim, ele obrigatório. Ó, o valor unitário, perceba que eu coloquei lá 100 e ele não aplicou a máscara de reais, né? Então, tá como moeda corrente, mas a gente também tem a possibilidade aqui de já trazer numa máscara, né? Que eu já formato ele como real. Então, ele fica salvo ali como um número, mas por trás, né? Na verdade, está sendo aplicada uma máscara que já mostra ele como uma moeda. Então, essa forma de bolo aqui, eu posso editar ela, eu posso trazer outro bloco, que isso aqui são itens do catálogo, eu posso trazer provas sociais para cada um dos itens, e aqui eu posso ter feedback, registro, imagem, PDF, eu posso organizar essa forma do bolo como eu quiser, lembrando que tudo que eu colocar aqui significa, à medida que eu for criando itens, esses itens precisam preencher esses dados, né? Posso escolher a visibilidade também, então, para todos os itens que eu tenho aqui, quais desses itens eu quero que apareçam nas colunas de relatório, quais que vão aparecer em tabelas, nos vínculos com outras entidades, quais que vão virar campo de seleção. Então, isso tudo a gente pode escolher e personalizar. Então, literalmente, pessoal, quem está aí assistindo que tem uma noção, né, de base de dados, de banco de dados, é literalmente uma modelagem com muitos detalhes, né, de uma forma bem personalizada. A organização dos blocos também é possível fazer por aqui, então, se eu quero ampliar, quero mover esses blocos, dimensionar esses blocos, então a gente tem uma estrutura bem legal para aplicar isso daqui. E aí eu vou salvar, e aí eu faço a gestão dessa entidade. Outro detalhe, tá? De novo que eu falo, não é só sobre salvar e estruturar o dado, mas como é que eu gerencio isso? Lembra que eu falei do pipelinizar? A gente tem uma forma bem legal de fazer isso, que é olhar para o Kanban. Então, eu posso criar um Kanban a partir de um item de entidade, a partir de uma entidade. O que eu quero dizer com isso? Cara, de repente, esse campo que a gente tem aqui, a gente quer mudar ele, e ao invés de ser um campo de seleção, eu vou colocar ele como um campo de status, porque eu quero ver isso de uma outra forma, eu quero gerenciar esse processo de uma outra forma, tá? E aí eu vou mostrar aqui um exemplo da seleção, deixa eu só remover aqui, e a gente vai para tipo status. Ativo, inativo, em aprovação. Atualizei. Então, percebam, era só um cão, é só uma entidade do tipo catálogo, né? Pois é, então agora eu estou transformando isso num processo em que eu quero criar um Kanban. E eu quero criar ele a partir do campo status aqui, tá? Então, eu posso criar, olha os status que eu tenho lá, e com base nisso, a gente já traz os dados. Eu posso preencher esse card, eu vou preencher aqui com alguns itens, valor unitário, unidade de medida, só para a gente ter uma, ó, etapas finais, vou colocar aqui inativo, e eu vou salvar isso. Então, aquela entidade de dados, ela ganhou uma outra forma agora, ela virou um processo e ela virou um Kanban. Então, para cada item novo que chega nessa entidade de dados, eu posso definir aqui para ele, então, esse está ativo ou não,
Quando eu vou visualizar no Kanban, eu começo a ter uma forma de organizar e de gerir esse dado. Então, eu posso gerir lá na lista, posso editar esse dado, mas eu começo a ter um apoio visual para fazer essa gestão também. Além disso, quando eu clico aqui, eu tenho até uma outra forma de ver esse dado, um pouquinho mais com carinha de CRM, né? Mas eu posso criar, inclusive, tarefas para esse item. Então, perceba como está tudo conectado, né? Essa tarefa, ela pode ter um responsável, que são as pessoas que fazem parte, né? Os usuários aqui com login no sistema. Além dela ter um vínculo, eu posso criar um outro vínculo, eu posso vincular essa tarefa a uma venda, a um outro dado, a um outro produto, né? Então, a gente vai amarrando os dados de uma forma que todas essas entidades podem se conectar e conversar entre elas, tá? Outros recursos legais, quando a gente está falando de SDM e dados, pessoal, a gente pode configurar esse Kanban, por exemplo, com blocos obrigatórios, do tipo, lembra, modelagem de dados, estrutura do dado. Mas eu posso tornar obrigatório. Olha, todo item que está ativo, que está no status ativo, ele precisa ter o SKU. Senão, não tem como considerar ele ativo. Tá? Todo item que está em aprovação, ele precisa ter, sei lá, a unidade de medida e o valor unitário. Então, quando a gente traz esses campos obrigatórios, o que a gente está fazendo aqui, na verdade? A gente está modelando o processo. Porque a pessoa pode tentar mover esse card, pode tentar mudar esse status, mas ela não vai conseguir enquanto esses campos não estiverem preenchidos. Então, a gente elimina um pouco daquele problema que assombra todos os CRMs, que é ter um monte de campo para preencher e esses campos nunca são preenchidos. Detalhe, esses campos, eles não precisam ser preenchidos só pelo humano. Os agentes entendem esses campos e eles podem preencher esses campos, tá? Então, o que a gente está falando aqui é dessa convergência. Primeiro você cria a base, estrutura, o que é obrigatório, estrutura, o que você precisa, como que você vai ver, e você fornece essa estrutura de dados para o sistema, tanto para os humanos usarem quanto para os agentes, tá? E um ótimo exemplo disso, só mostrar rapidinho, dá para a gente criar tasks também obrigatórias, do tipo, toda vez que chegar aqui em aprovação, eu quero criar uma task, porque determinada pessoa tem até X horas para aprovar. Isso vira uma task para a pessoa, baseada numa estrutura de dados. Eu posso ter uma automação aqui também, que toda vez que eu tenho um card com 3 dias no status em aprovação, ele vai ficar vermelhinho. Então, eu tenho também uma resposta visual, né? E para a gente, esse é um conceito de trabalhar essa inteligência. Eu não escolhi nada aqui, mas é o conceito da gente trabalhar essa parte da inteligência em todos os níveis, porque a gente consegue ajudar, de fato, todo mundo a trabalhar melhor. Quando a gente fala da importância que o agente conheça esse contexto, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Então, quando eu olho aqui para o agente do Decoded, que é o que está lá no site, a gente tem aqui nas configurações, por exemplo, ó, o contexto do sistema. Dá uma olhada aqui, que legal, ó. Olha as entidades aqui. O agente tem um acesso rápido, né? Ele consegue conhecer quais são as entidades que eu tenho. Ó, o catálogo que eu acabei de criar. Então, quando eu modelo lá a base de dados, estruturo os campos, digo o que é obrigatório, o que não é e tudo mais, essa informação não está ficando só na base de dados. O agente já consegue interpretar isso. Ele já sabe que para salvar um dado desse, esse campo é relevante, é obrigatório, ele sabe a formatação desses campos, né? Então, de novo, é quando a gente fala assim, do benefício de estar tudo centralizado no mesmo lugar, é para a gente ter esse tipo de ganho, porque o agente precisa de contexto. E, de novo, contexto, tomada de contexto lá, nosso Tzinho do agente, contexto não é base de conteúdo, não é só base de conhecimento, né? Isso está lá no nosso núcleo de conhecimento, mas contexto é isso. Esse dado vai para onde? Vai como? Salva como? Salva o quê? O que é importante? O que é obrigatório? Qual que é a modelagem? E aqui é onde a gente tem esse diferencial do agente consumindo dado. Se o humano precisar criar uma entidade, ele consegue criar por ali, né? E a gente consegue automatizar bastante coisa. Tudo bem, pessoal? Tudo bem até aqui?
Dúvidas? Deixa eu ver aqui no chat, me dá um joinha, porque hoje eu falei demais e eu não pedi nenhum feedback aqui, eu estou no escuro. Eu quero que vocês me deem um joinha aí, se tá fazendo sentido, e que tragam dúvidas aqui, por favor, no nosso chat. Boa. Legal. Bom, e aí, pessoal, para fechar aqui uma estrutura que eu acho que todo mundo tem bastante curiosidade, né? Quando a gente entende o dado, e a gente pode modelar o dado, pode modelar as entidades e tudo mais, posso criar uma entidade totalmente do zero e modelar ela do zero como eu quiser, tá? Não tem nenhum tipo de restrição quanto a isso. Mas a gente tem um outro benefício, que é quando a gente consegue formatar uma dessas entidades, já vinculando dados e análises que são importantes e específicas. Então, o que a gente traz aqui? A gente modelou uma das entidades, né, um tipo de entidade que é o pipeline de vendas, e a gente traz isso com um olhar para resultado comercial. Então, quando eu modelo esse Kanban ou essa entidade aqui, também na mesma linha, né? O Kanban é uma forma de visualizar qualquer entidade, mas para pipeline de vendas, ele é uma forma de visualizar muito importante, porque eu estou vendo para cada status qual que é o valor financeiro que eu tenho em cada status, eu posso criar um card já dentro desse status. Aqui eu tenho outros campos, eu posso ter outros blocos, outros campos obrigatórios aqui. Eu já começo a medir diferente qual que é o tempo desse card nesse pipeline, o tempo desse card nesse status, né? Quais são as tarefas vinculadas nesse card, o histórico de tudo que aconteceu nesse card, quais são as automações que estão previstas ou já foram executadas para esse card. Então, a gente traz esse contexto para ajudar a executar melhor a estratégia comercial. A gente tem aqui um pouco mais de dados também sobre esses Kanbans, tá? Quanto tempo ficou em cada dia, em cada status. Eu estou pegando um Kanban aqui que não está tão preenchido, mas mais para exemplificar de como é que esses dados vêm para cá. Isso tudo é parametrizado. E, além disso, tem um outro fator importante desses dados, tanto para LGPD, mas eu diria também que para processo comercial, que é o tal do encarteiramento. Porque às vezes eu estou acessando uma entidade de dados, só que eu sou um consultor que faz uma venda de um produto ou um serviço específico. Às vezes eu não preciso acessar todos os dados. Eu posso acessar só os cards ou os leads que são meus. Então, essa tela que a gente está vendo aqui, ó, isso aqui é uma permissão, que normalmente está vinculada à gestão. Mas os consultores de venda, por exemplo, eles veem o Kanban deles. Então, você tem uma ferramenta que se adapta, né? Ela está 100% atualizada para aquilo que é seu, que são os seus leads, os seus cards, que é o seu trabalho. Então, isso facilita muito também o foco do trabalho aqui. A gente tem também uma linha de performance comercial, que eu já vou dar um spoiler aqui, que a gente vai falar mais para frente, mas olha só qual que é a mágica de conseguir amarrar os dados, né? Então, aqui eu tenho uma conta que tem configurada os seus canais, né? E aqui eu consigo mensurar quantas conversas estão ligadas a esses canais que fazem parte, né, que alimentam esse pipeline. Dessas conversas, quantos leads foram gerados, qual que é a conversão entre lead e conversa, quantos leads foram qualificados, quantas vendas foram geradas, qual que é o valor gerado de venda. Eu posso ter um acompanhamento básico aqui, né, de meta, de como é que está essa meta ao longo dos meses, se essa meta for por semana também dá para acompanhar, meta por volume, e é um outro fator que a gente tem aqui bem legal, que é o mapa das origens. Então, o pessoal sempre pergunta para a gente assim, tá bom, tá conversando, mas tá convertendo mais no Instagram ou no WhatsApp? E os links que vão para o WhatsApp, eles vêm da onde? Vêm do site, da campanha do Meta Ads ou do Instagram? Porque posso ter várias origens que está levando para o WhatsApp. Como que a gente faz esse mapeamento? Né? Então, a gente traz aqui agora um nível mais avançado de dados para fazer toda essa correlação. E é por isso que eu falo que a gente talvez uma das poucas plataformas do mercado que consegue correlacionar o volume de um cliente que veio para uma determinada campanha do Meta Ads, consegue correlacionar a campanha do Meta Ads com o NPS, por exemplo.
Por quê? Porque esses dados estão todos centralizados no mesmo lugar e vinculados ao mesmo contato. Tá, então a gente tem todo o mapa aqui de origens, a gente sabe de onde vem essa conversão, quanto que veio, como converteu. De novo, esse dado aqui, alguém teve que colocar aqui? Não. Enquanto a conversa está acontecendo, a gente entende que houve uma venda, a gente sabe o valor dessa venda, e aí a gente começa a registrar os dados de uma forma estruturada para facilitar essas análises depois. Tá? Então, esse aqui é um dash com dados de exemplo, mas só para a gente ter uma dimensão da onde a gente pode ir uma vez que a gente tem um dado estruturado. Ah, pois é, os times de marketing têm dado bons feedbacks aqui sobre como que a gente pode estruturar. E também um outro dado importante que eu não comentei, né, pessoal, aqui estou compartilhando uma visão macro da plataforma, que eu tenho todos os módulos, mas a gente consegue ter, por exemplo, um nível de acesso e permissionamento em que a pessoa, o login entra e ele vê só a entidade que ele precisa mexer, o que ele pode, né? Então, quem que pode ver essa entidade, quem que pode editar essa entidade, quem que pode trazer novos itens para essa entidade, isso é tudo gerido dentro dos níveis de permissionamento. Tá? Então, aqui eu estou vendo muita coisa, mas muitas vezes a gente modela essa visualização pelos grupos de permissão. Então, eu tenho um grupo de permissão que é de atendentes, de gestor, de admin, e cada grupo desse a gente consegue ser bem específico no que ele pode ou não fazer, o que ele pode ou não ver, né, em relação às entidades, aos dados, e por aí vai. Né? Por exemplo, ó, posso ver performance comercial? Pode? De que áreas? De quais unidades? É só só da sua unidade ou de todas? Né? Então, um nível de gestão e direção pode ver o todo. Tá? Então, só para trazer que, ao mesmo tempo que a gente tem um compromisso de modelar da melhor forma os dados e que esses dados sirvam ao sistema como um todo, também tem um compromisso muito grande sobre a segurança e a governança desses dados. Beleza? Bom, vou deixar o gancho aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai falar e quando esse dado vira compromisso, né? A gente tem um outro módulo bem legal, que é o módulo de agendamentos, e a gente vai mostrar um pouquinho de como é que a gente faz gestão de disponibilidade, como é que a gente coloca os agentes para consumirem, conduzirem agendamentos, né? Então, checa se tem data disponível, checa o horário, faz esse agendamento, faz uma confirmação de agendamento, como que a marca pode trabalhar esses agendamentos? Às vezes a gente fica com o olhar que agendamento mas eu não tenho nenhum serviço que tem que ser agendado. Legal, pode ser, a gente pode trabalhar, por exemplo, com spa, com quadra, com restaurante, e coisas. Mas a gente tem marcas também, clientes muito criativos, que já usaram o agendamento para foto com o Papai Noel, para retirada de abadá, né? Então, para room service. Então, assim, é um compromisso que tem data, hora marcada, o módulo de agendamentos ajuda e muito a facilitar essa vida e organizar todos esses dados. Então, o foco da próxima aula a gente vai falar disso, de compromissos com data e hora marcada, e como é que a gente faz, né, mais essa camada de dados funcionar a favor do negócio. Pessoal, é isso. Acho que a gente cumpriu o nosso módulo especial aqui sobre estrutura de dados e inteligência de dados. A gente fica à disposição, como sempre, aqui para eventuais dúvidas que a gente tiver aqui no chat. E em breve a aula vai estar disponível para todo mundo aí no link também. Valeu, um abraço e até a próxima terça.